A diferença entre fruto e obra. Satisfação em obedecer. Deus está farto, saturado. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos estudar os textos que estão aparecendo aí na tela e hoje teremos a introdução de um novo livro e o encerramento de um outro livro. Começamos hoje os livros proféticos, chamados livros proféticos. São 18 livros proféticos, começa em Isaías e termina em Malaquias. Vamos dar início hoje ao livro do profeta Isaías. São 66 capítulos do livro de Isaías, que é chamado profeta messiânico. Ele é conhecido como profeta messiânico, é também chamado de o quinto evangelho. Isso porque Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. Ele é chamado de profeta messiânico porque é o profeta que mais aponta para o Messias. Todo o Antigo Testamento aponta para o Messias. Mas o livro do profeta Isaías é um livro que mais fala sobre o Messias. Contextualizando, Isaías era filho de Amós, que não é o mesmo Amós que tem um livro na Bíblia com o nome dele, e não se sabe muito sobre a vida pessoal de Isaías. Sabe-se que ele foi casado pelo menos uma vez e teve 2 filhos. Isaías foi um profeta que ficou na ativa por pelo menos 20 anos. As profecias dele acerca do Messias foram 700 anos antes de Cristo. Havia alguns critérios para alguém ser considerado, validado, reconhecido como profeta. Um deles é que as suas profecias se cumprissem. E as profecias de Isaías, lá naquele momento, na época em que ele viveu, todas se cumpriram. E qual era esse momento? Qual era esse contexto? É sobre o momento em que o povo de Deus está sendo cativo. Foram cativos pela Babilônia, todo aquele contexto da guerra que houve entre os povos, a divisão dos reinos. Durante os tempos das profecias de Isaías, também tinha Miqueias profetizando. Dentro das definições de um profeta, dentro das funções de um profeta naquele contexto, estava ele ser a boca de Deus. Isaías foi muito usado nesse sentido para falar ao povo de Israel, para falar da indignação de Deus contra o povo sobre o que eles estavam fazendo e como Deus iria castigá-los e também dar ao povo a oportunidade de se arrependerem. Tudo isso logo nos 3 primeiros capítulos que estamos estudando hoje. Isaías já mostra isso falando em nome do Senhor sobre a oportunidade que Deus estava dando ao povo de se arrepender. Oportunidade essa que o povo não aceitou, porque continuaram em desobediência. Deus mostra sua indignação, sua revolta contra o pecado do povo e diz que está farto, que está cansado, saturado de receber os sacrifícios que eles oferecem. Ele os questiona: vocês acham que isso vai fazer alguma diferença? Que eu preciso desses sacrifícios? Eu estou farto, estou cansado. Então ele diz para o povo, através de Isaías, que se eles se arrependerem, o Senhor fará justiça, o Senhor irá reparar todo o mal que foi feito contra o povo. E diz os caminhos que eles devem seguir. Ele fala a respeito do desacolhimento às viúvas, aos órfãos, que eles devem olhar para esses povos, devem cuidar, devem andar em retidão. E o Senhor os explica que eles seriam limpos, purificados, que ainda que os pecados deles estivessem totalmente vermelho como a escarlate, ficaria branco como a neve. Deus estava dando ao povo a chance de se arrepender. Então Isaías fala sobre o chamado o dia do Senhor. Esse termo aparece muitas vezes nas Escrituras. No contexto do tempo em que Isaías escreveu, o dia do Senhor era o dia que Deus iria executar essa justiça que ele estava anunciando, proclamando. Quando o povo finalmente seria castigado, seria disperso, seria saqueado. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, todo o povo de Deus sofreriam as consequências do seu pecado. E como já foi dito, essa profecia se cumpriu, provando que Isaías era de fato um profeta do Senhor. O dia do Senhor, que é citado por Isaías, para nós, para o nosso tempo, é o grande dia do julgamento, o dia em que estaremos diante do Senhor, onde nossas obras serão passadas diante de Deus. Vai queimar como palha ou não vai queimar porque é como ouro, é como a prata. Enquanto isso, vivemos aqui servindo ao Senhor,
Devemos aprender com o que lemos nas Escrituras, vendo o resultado de andar em desobediência, de andar fora dos caminhos do Senhor. Assim como chegou para o povo de Israel o dia do Senhor, chegará também para todos nós. Entre as consequências que Deus disse que faria no texto de hoje está a humilhação dos arrogantes. Deus não aceita, não suporta a arrogância, e ele disse que os arrogantes seriam humilhados. Falou inclusive que iria colocar meninos no trono, crianças, garotos, no trono, reinando. E que o povo iria clamar por um rei, por um governante, e iriam às casas, chamando por meninos para governar sobre eles, porque estariam totalmente perdidos e sem direção. E isso, de fato, aconteceu. E essa é só a introdução do primeiro livro profético, o livro do profeta Isaías, chamado profeta messiânico. Livro de Salmos. Esse é o título dos Salmos, a felicidade dos que temem a Deus. E o salmista está falando sobre ter prazer, satisfação em obedecer às leis do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E o texto está dizendo que é bem-aventurado o homem que segue desta maneira, obedecendo os mandamentos do Senhor. Os Salmos também diz que a luz nasce nas trevas para aquele que anda em retidão e que é bom o homem que faz os seus negócios com integridade. Sobre negociação, sobre trabalho, o homem que lida com seus negócios com o coração íntegro, este homem é bom. Conclusão da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Viemos de um contexto onde Paulo estava falando sobre a circuncisão e a incircuncisão, e agora ele fala sobre aquele que vive através do Espírito, pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E para este não há lei, ele vive debaixo da graça, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é nesse texto que está o tão conhecido fruto do Espírito. Vamos entender a diferença entre obras e fruto. Paulo fala sobre aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, mas sim conduzido, guiado pelas obras da carne. Se você olhar no dicionário, o significado para obra é o resultado de uma ação. Então, o homem que se entrega à carne, que vive o pecado deliberadamente, ele gera essas obras de forma natural, diz o texto de Paulo. Ele diz que as obras da carne são evidentes. Na verdade, o homem foi gerado no pecado. Ele só precisa viver longe do Senhor para que as obras da carne apareçam visivelmente, como diz o texto. Paulo cita algumas obras da carne: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, veja você, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, diz o texto. E então Paulo traz o contraponto. O que é contra a obra da carne? Ele diz que o homem sempre viverá na luta da carne contra o espírito. O homem que escolhe andar na presença do Senhor em retidão sempre terá sua carne guerreando contra o espírito. Mas é claro que se este homem permanecer na presença de Deus, o Espírito sempre vai ganhar. É sobre quem você alimenta mais, o Espírito ou a carne. Se você não busca a Deus, não anda na presença de Deus, é lógico que a sua carne vai prevalecer. E então Paulo cita o fruto do Espírito. E aqui eu quero chamar a sua atenção para este detalhe. É o fruto do Espírito, no singular. Veja, é fácil confundir e chamar os frutos, porque Paulo lista 9 qualidades, características desse fruto. Mas também é fácil explicar de uma forma didática, pedagógica. Tá aqui o exemplo. Isso daqui representa uma mexerica, certo? Quantos frutos você vê aqui? Um fruto, o fruto. Este é um fruto. Mas se você abre, descasca, no caso a mexerica, você vai ver que dentro dela tem gomos. Aqui tem 9 gomos, que são as 9 características, representam as 9 características do fruto do Espírito. Então aqui está a amabilidade,
e todas as características desse fruto. Vamos ver quais são essas características para ver se você identifica aí no seu coração. Mas o fruto do Espírito é no singular. Tanto o fruto como estão no singular. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E veja a diferença entre obra e fruto. Como dissemos, a obra é algo que vem de uma ação. É gerado por uma ação. Você vive no pecado, é contaminado, então você vai naturalmente produzir a obra da carne. Já o fruto do Espírito, o homem não consegue produzir sozinho. É o Espírito Santo que frutifica. Ele frutifica. Não há o que o homem possa fazer para que o Espírito Santo frutifique nele. A única coisa que cabe ao homem é se manter em retidão diante do Senhor, buscando ao Senhor, abrindo espaço em seu coração para que o Espírito Santo dê fruto, para que amadureça, para que essas 9 características estejam formadas, moldadas no seu caráter. Para que onde você estiver, você reproduza esse fruto, para que você dê fruto. Então, diferente de uma obra que é gerada por uma ação do homem, o fruto do Espírito não tem ação alguma do homem. Ele só precisa permanecer na presença do Senhor, o que significa ser plantado junto a ribeiros de água, estar enxertado na videira verdadeira. Portanto, não é obra do homem. Estando enxertado na videira, estando junto a ribeiros de água, com a sua raiz fincada em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai frutificar. A menos que você sufoque o Espírito, que você apague o Espírito Santo, como é possível, porque está registrado no texto bíblico pelo próprio apóstolo Paulo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus, diz Paulo. E na conclusão da carta aos Gálatas, Paulo traz uma exortação. Ele pede para que os irmãos sejam espirituais e que devem restaurar aos irmãos que estão mais enfraquecidos e que tomem cuidado para que eles mesmos também não se enfraqueçam. Paulo pede ainda para que levem os fardos um dos outros. Fala de novo sobre a circuncisão e a incircuncisão e o interesse que aquele povo que estava ensinando a circuncisão tinha por trás disso. Eram como os hipócritas, os fariseus, que pediam algo que eles mesmos não faziam. Era interesse próprio, para que a glória fosse deles. E Paulo diz que ele jamais iria se gloriar em suas próprias obras, que ele carrega no corpo as marcas de Cristo, que toda a glória vem de Deus. E o alerta importantíssimo que Paulo traz, que eu quero compartilhar com você. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É como dissemos, se você investe na carne, você vai colher da sua própria carne o pecado e leva à morte. Mas se você semeia, investe no Espírito Santo, você vai colher do Espírito e vai ter vida eterna. E assim concluímos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Espero você aqui amanhã para começarmos a carta aos Efésios. Até amanhã, se Deus disser que sim.